Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a pergunta: posso usar coisas dos textos motivadores na minha redação? Eu já fiz um vídeo aqui falando qual é a função dos textos motivadores. Se você não viu, tá aqui na descrição ou aqui no card. Os textos motivadores têm uma função específica que é basicamente mostrar qual caminho você deve trilhar na sua argumentação. Eles não estão ali para que você os copie. Inclusive, cópia integral dos textos motivadores é motivo para nota zero, é motivo para zerar a sua redação. Então, não copie integralmente nem coisas dos textos motivadores e nem coisas dos cadernos de questões. O uso das coisas dos textos motivadores é muito delicado. Primeiro, a maioria das pessoas usam coisas dos textos motivadores pensando que aquilo irá contar como repertório sociocultural. E a notícia é: não vai. As coisas dos textos motivadores estão lá, elas não são repertório seu. E o corretor sabe exatamente, ele sabe de cor as coisas que estão nos textos motivadores. Então, ele vai olhar o seu texto e ele vai saber que você tirou aquilo dos textos motivadores. Paráfrase dos textos motivadores também são descontadas. O corretor vai tirando linha de paráfrase do texto motivador. Outra coisa, uma argumentação totalmente baseada nos textos motivadores, que não traz nada novo, também é motivo para nota baixa na competência 3. Um dos itens de avaliação da argumentação é se o texto está baseado nos textos motivadores. Então, muito cuidado ao usar coisas dos textos motivadores, porque a chance que você se dê mal é muito grande. O uso das coisas dos textos motivadores só tem sentido em um caso, quando você vai justificar o problema. Por exemplo, quando você quer falar que aquilo é um problema, então você fala com base no dado tal, mas já demonstrando que você sabe, que você tem consciência que aquilo é do texto motivador. Se você coloca o repertório como se fosse seu, não vai dar certo, o corretor sabe que aquilo não é seu. Então, você poderia usar coisas dos seus motivadores apenas para justificar o problema. Por exemplo, o feminicídio é um problema evidente no Brasil, como pontuado por tal. Aí você cita o especialista que estava nos textos motivadores. Nesse caso, você pode usar os textos motivadores, mas isso não te acrescenta ponto nem em argumentação, porque você não pode ficar copiando coisas de textos motivadores, não te acrescenta ponto também em repertório sociocultural. Então, não use coisas dos textos motivadores, não copie informações dos textos motivadores. Os textos motivadores têm função, ele tem uma função específica para estar ali. E essa função, obviamente, não é que você o utilize como fundamentação ou o utilize como repertório no seu texto. Muito cuidado com cópia e paráfrase. O corretor não é burro. O corretor sabe que você está parafraseando, o corretor sabe que você está copiando, o corretor sabe que você está se baseando. O corretor está em sala de aula, ele não é sonso. Ele sabe que você está copiando e está tentando passar ele para trás de alguma forma. Então, muito cuidado com isso. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre isso. Tchau!